Olá! Você é mãe de TDAH e já tentou de tudo para ajudar seu filho com TDAH a se concentrar nos estudos e parece que nada funciona? Pois hoje eu vou te ensinar uma técnica poderosa, que parece mágica, que vai fazer seu filho se concentrar de uma forma que você mal vai conseguir explicar. Mas antes de eu falar dessa técnica, eu quero que você se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha para o YouTube fazer a entrega desse conteúdo que é ouro em pó para outras pessoas. Mas que técnica poderosa seria essa? É a técnica da frequência binaural voltada para pessoas com TDAH para foco e concentração nos estudos. E do que se trata essa técnica? Explicando a grosso modo, são dois sons, duas frequências que combinadas no cérebro basicamente formam uma terceira frequência que vai estimular algumas funções cognitivas cerebrais. Mas por que isso funciona, tá? O nosso cérebro, a gente sabe que é um órgão eletroquímico. Então, o cérebro, ele funciona através de eletricidade, que são as ondas, certo? Tanto que a gente faz, por exemplo, eletroencefalograma para medir essas ondas cerebrais, certo? Essas ondas do nosso cérebro, elas possuem amplitude, que é tamanho, e velocidade, que é a frequência. Quando vocês observam lá no eletroencefalograma, não tem lá aqueles que sobe e desce, os picos e vales? Aquilo são as ondas, certo? E aí vocês vão observar que tem ondas que elas são menores e tem ondas que são maiores, que como se fossem uns triângulos, e tem ondas que são menores. E dependendo de essas ondas, elas também são modificadas com relação às suas velocidades, que são as frequências. Basicamente, no cérebro, a gente tem 4 categorias de ondas. A gente tem a onda beta. A onda beta, ela tem de 13 a 40 Hz, que é a medida de medição da onda. A gente tem essas ondas betas, inclusive, são as ondas de mais rapidez, de maior velocidade, inclusive são as ondas de foco, de concentração, elas são bem mais rápidas, vocês vão observar com relação às outras que eu vou falar agora. A gente tem as frequências que são as frequências alfas, de 8 a 13 Hz, essas frequências são frequências mais tranquilas, mais relaxadas, por exemplo, quando você contempla um pôr do sol, quando você assiste algo que te deixa mais confortável, mais relaxado, mais tranquilo, mas não no estado de sonolência, apenas um estado de tranquilidade. A gente tem também as ondas tetas, que são as ondas de 4 a 8 Hz. Normalmente, o cérebro do TDAH, ele funciona nessa frequência. E aí, o interessante é que você observa que a frequência do foco e da concentração é a frequência beta, de 13 a 40, e você tem um cérebro do TDAH funcionando com uma frequência de 4 a 8. E a frequência teta é a frequência normalmente observada na meditação, nos insights, aquele momento que você, caramba, por que eu não pensei isso antes? Inclusive, se explica porque as pessoas com TDAH são pessoas extremamente criativas. É como se eles tivessem acesso a outra dimensão. Eu, particularmente, eu já estudo frequência binaural há muitos anos, desde 2022. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre frequências binaurais, eu recomendo esse livro aqui. Ele fala sobre frequência vibracional. Ele é um livro denso, não é um livro tão simples de se entender, mas é um livro que vai te trazer muito esclarecimento de como que o mundo funciona através das frequências e como que as frequências interferem, inclusive, na nossa vida. Eu, particularmente, utilizo frequência para tudo, tá? Então, existem frequências para foco, para concentração, existe frequência para ansiedade, para você conseguir malhar, para foco e concentração, que é o objetivo desse vídeo. Então, assim, frequências vibracionais é vida, tá? E aí, voltando no último tipo, né, de categoria de ondas, a gente tem as ondas deltas, que são as ondas do sono profundo, de 1 a 4 Hz. Tá? Quando a gente entra no estado profundo de sono, normalmente é observado nos bebês, nas crianças mais novas, porque logo depois é como se a gente tivesse uma aceleração no cérebro, literalmente é isso que acontece. Então, essas frequências,
dependendo de como a gente coloca o som nos nossos ouvidos, a gente tem uma combinação que vai alterar a frequência que o cérebro vai decodificar. E o grande pulo do gato é a frequência beta. A frequência beta é a frequência responsável pelo foco e pela concentração. Então, quando a gente estimula o cérebro através de um som do ouvido direito, com uma frequência, e no ouvido esquerdo com a outra frequência, combinadas, a gente consegue uma frequência beta ativando funções cognitivas de foco e concentração no cérebro. E aí, como que você, na sua casa, vai utilizar isso? Primeira coisa é que você precisa ter fones de ouvido. Não adianta você ouvir pelo celular, ou então nas caixinhas, na televisão, porque você precisa, o seu cérebro ele precisa ter essa sensação desse 3D que a frequência binaural traz para nós. Então, você vai utilizar os fones de ouvido antes de iniciar as tarefas do seu filho, ou que ele comece a ler alguma coisa, ou que ele vai fazer alguma atividade, você coloca essa frequência para ele ouvir por 10 minutos. E aí, deixa ele ouvir por 10 minutos, se puder por mais, melhor ainda, como se fosse uma preparação para o estudo. E logo depois você pode deixar que ele estude ouvindo essa frequência, tá bom? E vou dar um presente aqui para vocês que estão aqui ouvindo e vendo esse vídeo até este ponto, até esse momento. Eu vou deixar aqui a frequência binaural que eu utilizo para meu foco e concentração, para eu conseguir ler meus livros, para eu conseguir estudar de uma forma mais eficiente. Então, utilizem, fiquem à vontade para fazer o uso dessa frequência, não tem custo nenhum. É um presente que eu estou dando a vocês, essa frequência binaural. E você precisa utilizar essa frequência por pelo menos 7 dias. Vai avaliando como foi o tempo de concentração do seu filho ao longo desse processo em que você começou a implantar as frequências binaurais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. As frequências binaurais fazem muita diferença, vocês vão notar aí ao longo do tempo como que isso funciona, e eu quero que você deixe aqui o seu relato se fez alguma diferença aí na sua vida. Então, eu te espero no nosso próximo vídeo.